Não, não é impressão sua. Realmente estamos num momento muito ruim da música pop, do modo geral. Para muitos, 2025 tem se apresentado um ano ruim e talvez um dos piores para a música pop. É só você dar uma olhada na top 10 do Hot 100 da Billboard e no top 50 do Spotify, tanto do Brasil quanto do mundo, para vocês entenderem do que eu estou falando. Na verdade, a década de 2020 tem poucos álbuns realmente memoráveis e poucas eras realmente interessantes. Na verdade, esta coisa da era está ficando cada vez mais esparsa. E os cantores e músicos estão cada vez mais medíocres. Mas existe todo um motivo. E esse vídeo do YouTube vai falar um pouco sobre isso. Primeiramente, isso não é papo de gente velha. Eu sei que tem muito do ai, não é a música que eu gosto, não estou me adaptando à música nova, logo toda música nova é ruim. Eu tenho idade para ter esse tipo de papo, afinal eu tenho 35 mais. Mas me acompanhe. Nos anos 60 se cria a música pop como a conhecemos, né? Por conta dos Beatles. Não é que não existia música pop antes dos Beatles, existia, mas do jeito que a gente consome em 2025 foi os Beatles que criou lá nos anos 60. Como tudo era muito novo e a tecnologia muito ruim, né? Os músicos precisavam ser bons, porque não tinha outra opção no estúdio de você não saber cantar afinado, de você não saber tocar bem, porque não existia uma tecnologia que disfarçasse a sua falta de talento em relação a este lado. Lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, muita tecnologia foi criada pelos próprios músicos. Pedal de guitarra, sintetizador, a própria guitarra, enfim. Quando a gente vai ver quem criou aquele instrumento, você percebe que, na verdade, às vezes, são os próprios músicos que criaram. Não são engenheiros elétricos ou pessoas que sabiam muito sobre eletrônica, e sim a galera que precisava daquela tecnologia, às vezes falava com o seu produtor e aquela tecnologia era criada. É um fato de que toda tecnologia torna a pessoa um pouco preguiçosa. Afinal, tecnologias são criadas para facilitar as nossas vidas. E se a gente está tendo a nossa vida facilitada, por que eu vou deixar a vida muito difícil? Agora você não precisa nem ir num estúdio para você lançar a sua. Você não precisa de uma gravadora para você colocar a sua música na internet. Nos anos 2000, uma horda de cantores e bandas foram descobertas apenas por uma rede social, a MySpace. Porque nos anos 60 você precisava ser bom. Nos anos 2020, não, porque a tecnologia faz tudo por você. Ironicamente, quanto mais tecnologia e avanços tecnológicos, menos dinheiro a gravadora vai gastar com seus ídolos. A tecnologia da vez é a inteligência artificial, que é a melhor coisa que a indústria pode ter tido nos últimos anos. Afinal, a inteligência artificial gasta muito menos dinheiro do que todas as tecnologias que foram criadas até então. Porque nem artista você precisa ter. Recentemente, o Spotify criou uma banda com uma música dos anos 70, meio Wolf Moda, chamada The Velvet Sunset. Inclusive, a maioria das pessoas que ouvem essa banda, que não existe porque ela é feita de inteligência artificial, vem de São Paulo. E essa banda, ela, como eu falei, não existe. Ela já tem 1,4 milhão de ouvintes do Spotify. Muito maior do que bandas clássicas e artistas que estão aí na labuta há um tempo. É assim que a indústria funciona. A indústria, na verdade, ela só pensa na qualidade se o público quer essa qualidade. Mas se o público está muito bem obrigado com a mediocridade, então a indústria não vai se importar tanto com a qualidade, fazendo com que toda música lançada neste momento seja uma música bem qualquer coisa, porque qualquer artista que passe só um pouquinho desse qualquer coisa acaba sendo considerado o melhor artista do momento. Quando a gente sabe que se a gente deslocar esse artista para uma outra década, uma década que exigia um pouco mais, né?
o artista não iria sobreviver por muito tempo. Para a indústria, é interessante que haja uma falta de qualidade na música e nos artistas que estão fazendo música. Qualidade exige grana. Você sabe da história da Dua Lipa? Ela assinou com uma gravadora quando ela tinha 15 anos. Mas o seu primeiro álbum só veio quando ela tinha 21 e o seu maior sucesso nas rádios era o New Rules. Bom, então, se vocês forem bons de matemática, ela ficou na gravadora por 6 anos, sendo maturada, lançando uma música ou outra e tendo todo um rebranding da sua carreira. Ela era muito nova, né, fato, mas a gravadora cuidou bastante dela até ela lançar o seu primeiro álbum depois de 7 músicas, porque o New Rose foi a sua 7ª música de Isso gasta dinheiro. E não vou falar aqui investimento, porque nem sempre a gravadora vai conseguir o que quer quando contrata um artista X para estar nela. Isso aconteceu com a Sky Ferreira e com a Tinashe. A Sky Ferreira, ela era para ser lançada como uma próxima Britney Spears, mas a própria Sky Ferreira disse que não queria ser lançada desse jeito. A gravadora gastou $3 milhões para algo que foi lançado só 3 anos depois, porque a Sky Ferreira disse que não queria lançar daquele momento, daquele jeito, ela não queria ser a próxima Britney Spears. Eu sei, vocês deveriam saber, nada que a gravadora faz é de graça. Ela não pega o dinheirinho dela e ela dá para um artista porque ela é boazinha. É um empréstimo. Mas ainda assim, ela empresta para esse artista milhões, ela quer receber de volta com bônus. Ela não quer só ganhar 3 milhões. Ela quer ganhar 6 milhões. Ela quer ganhar muito mais que isso. Tanto que existem vários contratos abusivos de pessoas que estão começando e de boy bands, que é uma forma, your bands, que é uma forma da gravadora ganhar muito dinheiro em cima de gente que é juvenil, de gente que é muito jovem. É uma prática bem comum. Mas ainda assim, você não consegue acertar o tempo inteiro. Quando a Tinashe assinou com a gravadora, ela lançou alguns singles e esses singles não conseguiram o que a gravadora estava planejando para ela. Então, isso vai acontecer com frequência. Você acaba dando um dinheiro para um artista bom, você não dá liberdade para esse artista fazer o que ele quer e que talvez lhe dê muito mais dinheiro, tenta moldá-lo do jeito que você quer que ele molde, muito em cima do que está acontecendo naquele momento da música, e quando o artista não consegue suprir isso, você acaba chutando esse artista, você acaba realmente perdendo grana, é um tempo que você desperdiça, é um sim para alguém e não para outras pessoas, e alguma dessas pessoas poderia lhe dar lucro. A gravadora, neste momento, o universo da música não pode mais perder dinheiro. Em 2020, a gente entrou numa das maiores crises econômicas que até agora a gente não saiu dela, que é a pandemia. Por 1 ano e meio, a indústria de entretenimento ficou parada, sem realizar shows, sem fazer press tour de nada, sem fazer com que os seus artistas fossem em programa de TV, porque todo mundo estava morrendo de corona. Até agora, a indústria não recuperou esse dinheiro. Eu lembro de uma matéria dizendo que a indústria só recuperaria o dinheiro que ela perdeu de 2020 e 2021 em 2026, ou seja, 5 anos depois da pandemia. Estamos em 2025. A gravadora, quando eu falo gravadora, é indústria musical, né? Ela precisa da grana agora. Ela não vai esperar até 2026 para recuperar o dinheiro de 2021 e 2020 e aí sim ter o lucro dos restantes, dos outros anos. Ela não vai esperar isso. Então, a gente começa a mergulhar numa sonoridade medíocre, onde ninguém tem um vozeirão, mesmo que tenha, onde todo mundo canta no mesmo tom, onde qualquer música pode ser cantada por qualquer pessoa, porque qualquer pessoa não tem um estilo muito definido, e onde as músicas são extremamente descartáveis.
A música que estava fazendo sucesso há um mês atrás não faz mais sentido nesse mês. A música que fazia muito sucesso em novembro de 2024, talvez você nem lembre que ela exista. Junto com o TikTok, que acabou crescendo muito em 2020 e 2021, porque todo mundo estava trancado em casa, a indústria também percebeu que a melhor coisa é pegar um artista mais ou menos, fazer ele cantar uma música para viralizar e depois descartá-lo. Isso aconteceu com muitos artistas que começaram a sua carreira efetivamente pelo TikTok, mesmo que já tivessem músicas antes de viralizarem. A gente percebeu isso acontecendo com o Lil Nas X. Lil Nas X era o homem de 2021. Tudo que ele cantava, tocava e todos os eventos que ele estava indo faziam sucesso. Todo mundo estava prestando atenção no que ele iria apresentar. Em 2025, ele lançou um EP. Você sabia disso? Pois é, não foi divulgado. Ninguém se importa mais com o Lil Nas X. Eu sei que tem muita gente que pode falar, mas foi por causa daquele clipe polêmico no qual ele era Jesus Cristo e estava copiando a mesma estética de Monteiro. Mas não é só isso. Qualquer desculpa seria desculpa para a verdade. O Lil Nas X foi descartado. E ninguém se importa mais com ele. Porque tem artistas nos anos 90, nos anos 80, que fizeram coisas muito piores que o Lil Nas X e não sofreram sanções tão graves assim do próprio público. Lil Nas X, Lizzo, Doja Cat são artistas descartáveis. E aí agora vai um outro bom motivo do porquê que em 2025 a música tá bem qualquer coisa, porque nessa década a música tá bem qualquer coisa e porque isso é interessante para a gravadora. As gravadoras não querem mais artistas que sejam maiores que elas. Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga. Mas eu vou focar na Taylor Swift, ok? Porque a Taylor Swift, ela faz isso muito bem. Todo o dinheiro que ela ganha na música, ela ganha e vai para ela. Quando ela lançou o filme dela, da Eras Tour, ela não passou pelo dono, né, pela empresa dona das salas de cinema do mundo, assim, principalmente nos Estados Unidos. Ela, por ela, escolheu as salas de cinema que ela queria lançar o filme, passou por cima dessa empresa, porque se ela fosse lançar com essa distribuidora iria pegar uma porcentagem que ela não queria que pegasse. Então, ela lançou sozinha e todo o lucro foi para ela. Taylor Swift LTDA. Taylor Swift CNPJ. As gravadoras não querem mais isso. Quando você fomenta um artista e este artista, que é uma pessoa, começa a ficar muito maior que você, você perde dinheiro. Olha quanto de dinheiro que essa distribuidora de filmes perdeu porque a Taylor Swift não quis distribuir o filme com eles. Nenhuma gravadora quer isso, a indústria fonográfica não querem mais artistas que sejam maiores do que elas, que se tornem maiores do que elas. Porque se tornando maiores do que elas, você perde dinheiro e não é pouco. Então a gente está observando como os artistas nesta década são só criados para fazer aquela música e talvez uma outra e depois um beijo, tchau, vai circular para a tua vida e param de investir naqueles artistas o pouquinho que investiram. Você percebe que os artistas não têm mais carreira. Tirando um ou outro, tipo a Sabrina Carpenter, a gente sabe que ela tem carreira, mas ela surgiu antes disso tudo. Ela tinha fãs antes disso tudo. A Charli também surgiu antes disso, mas ela tinha fãs antes disso tudo. Inclusive, a música mais mainstream dela surgiu lá em 2013, 2014. A indústria não quer um artista batendo de frente com ela como os grandes fazem. E às vezes não é indo no microfone falando, eu não sou contra a indústria. Não, às vezes são com atitudes pequenas que fazem com que a indústria perca dinheiro. A indústria, nesse momento, não quer mais perder dinheiro. É claro que quem perde é a gente. Artistas com carreiras são extremamente importantes para a cultura pop, para a base da cultura pop. Agora, quando a gente começa a pegar os artistas que, enfim, só fazem música para vender e somem, como acontece em todas as décadas, é verdade, mas hoje em dia é só isso,
a gente fica sem referência atual do que é bom. Porque tudo que o artista está fazendo nesse momento não é para ser bom, é para voltar para os charts. Porque o charts virou esta status de qualidade. Se o seu artista realmente é bom, ele vai estar num bom lugar no top 50 do Spotify de artistas mais ouvidos. Ele vai estar na Billboard. Ele vai estar no top 50 das músicas mais ouvidas do Spotify. Sim, existem pessoas que usam isso como argumento. Como é que você pode dizer que fulano não é bom se a música X do fulano fez sucesso? Ignorando que existe uma indústria e um dinheiro inteiro por trás desse artista e o artista sempre será a ponta do iceberg. Com músicas medíocres, com artistas medíocres, a indústria pode só fazer o que ela sempre quis fazer desde os anos 60. Ganhar dinheiro sem investir muito. Por isso que a inteligência artificial é algo tão interessante para esse momento da música. Por quê? Por enquanto, é uma banda do Spotify que tem 1,4 milhões de ouvintes. E esta banda é a banda de inteligência artificial. Daqui a pouco, este vai ser um novo normal. O novo clipe do Blackpink mostra como a estética da inteligência artificial será a estética dessa década. O clipe não é de inteligência artificial, mas ele parece que é feito de inteligência artificial, enganando muitas pessoas, inclusive, sobre é inteligência artificial ou não é. E aí, a gente vê que existe um making of, ou seja, elas estavam lá, existiam pessoas, mas quando você vê o clipe, você percebe que parece que aquilo tudo ali não é real, nem as meninas são reais. Mas são. O que significa que esta estética vai ser cada vez mais comum. Enquanto agora o público não tem o discernimento de entender se aquilo ali é real ou não é, eu tenho porque eu sou ilustradora e eu trabalho com isso, mas não é todo mundo que está ligado nisso, ok? Em breve, as pessoas estarão acostumadas. E a indústria está fazendo isso desde 2022, mais ou menos. Está moldando o público a se acostumar com a estética da inteligência artificial, porque em breve ela vai começar a usar a inteligência artificial a doido dará. O artista não vai precisar mais ir para o estúdio. O estúdio é caro pra caralho. Sabe aquele meme do Paulo Gustavo? Coloca um fundo verde e essa é a minha participação especial do clipe. Isso vai ser cada vez mais comum, mas com inteligência artificial. Talvez a gente comece a ver menos artistas interessantes de verdade que apresentam algo novo e diferente. Porque temos o outro motivo do porquê que a música de hoje em dia realmente está tão qualquer coisa, tão ruim. Novo é um risco. Quando você pega um artista fazendo algo diferente do que toca hoje em dia, pode ser que dê muito errado naquele momento, o que significa que talvez você não ganhe dinheiro naquele minuto. Porque capitalismo é isso. Tempo é dinheiro. Quando surge a Björk, por exemplo, a gente sabe que a Björk é gigante, mas a Björk é diferente de tudo. Ok que no começo da carreira dela, no solo dela, ela é até pop, comparado com o que ela é hoje. Mas ainda assim é diferente. Mas nos anos 90 tinha um local para o diferente. Mas sempre é um risco. Você pode ser diferente, se é uma Enya que vendeu milhões de cópias, é a artista que mais vendeu da Irlanda, né? Ou a segunda mais, enfim. Ou você pode ser uma pessoa que faz algo diferente naquele momento e só vai ter importância anos depois, como foi o caso da Fiona Apple. A Fiona Apple, no seu terceiro álbum, ela já começou a sofrer sanção de gravadora porque ela não estava vendendo como a gravadora queria que ela vendesse. Isso porque a gravadora já queria ter chutado ela no segundo álbum. Então, é um risco que ninguém da indústria do entretenimento quer ter. E isso envolve novela, isso envolve filmes, isso envolve séries. Percebam, tá tudo igual. Não tem nada de muito diferente.
do que está acontecendo. Eu ligo a TV, é tudo parecido, eu ligo ou ligo a rádio, é tudo meio parecido, porque risco é dinheiro que pode não ser bom. É claro que o público está clamando por algo diferente, mas a indústria precisa recuperar o dinheiro que ela perdeu nesses 2 anos que ela ficou parada. Então, por um bom tempo, a gente vai ver tudo muito parecido, sem muitos riscos, porque é isso que a indústria está precisando, de grana. Quando ela foca no certo, sem muita coisa diferente, o dinheiro é certo. O dinheiro vem certinho para ela e é disso que ela está precisando no momento. Então, um motivo para estarmos mergulhados nessa mediocridade é a indústria não querendo gastar dinheiro, mas querer um bom retorno. A indústria não quer investir em carreiras de artistas, porque o artista pode se tornar muito maior do que eles, e assim eles não vão ter o dinheiro que aqueles artistas podem dar para eles. Inclusive, quando você faz com que todos os artistas sejam uma cor marrom da Pantone, você faz com que todos eles possam cantar as mesmas músicas. E isso é muito fácil, porque é um outro dinheiro que você não precisa gastar. Você pede para alguém fazer aquela música e você dá para qualquer um, canta do mesmo jeito e tá tudo bom. A indústria está com um grande prejuízo e em nenhum momento dessa década a gente passou por um momento de economia estável. Agora, a gente tem um presidente maluco dos Estados Unidos que os próprios economistas e pessoas especialistas dizem que não dá para saber o que esse cara vai fazer na semana seguinte, no dia seguinte. Hoje ele está enchendo o saco do Brasil, mas depois ele pode estar querendo tacar uma bomba na Rússia. E isso torna um cenário mais instável ainda, e isso faz com que a indústria de entretenimento não queira tomar riscos. Então a gente está começando a observar, já faz uns 3 anos, né? Artistas iguais, médios, sem nenhuma nuance em suas vozes, em suas músicas, para a indústria não gastar dinheiro e apostar no certo. É muito mais do TikTok. Eu acho que no começo disso era para agradar sim a audiência do TikTok. Agora é uma questão de grana. E o TikTok é o meio disso tudo, porque agora os jovens só ouvem o que está no TikTok. E para a indústria isso é perfeito, porque o público está sendo doutrinado a essa mediocridade para enfiar a inteligência artificial e essa estética da inteligência artificial que está indo muito forte aqui em 2025, porque a indústria precisa agradar o público. E se o público gosta de qualquer coisa, a indústria lança qualquer coisa. E não precisa agradar ninguém. É win-win. O momento atual da música é um win-win da indústria. Porque ela não gasta dinheiro, mas ela ganha. E o público só tá batendo palma. Agora, se você é uma pessoa que gosta de qualidade musical e concorda com o que eu falei nesse vídeo inteiro, aproveita, curta, me siga e comente. Eu venho dizer para vocês que talvez isso não mude. Quer dizer, para melhor. Provavelmente isso vai mudar para pior. Por quê? Porque em nenhum momento, quando a indústria descobre como ela pode fazer mais dinheiro com aquilo, gastando menos, ela volta atrás. É só você observar como é que a música está sendo feita desde os anos 60. Se nos anos 60 todo mundo tinha que ter uma voz incrível, nos anos 2000, nem tanto. Em 2010, pior ainda. É um exemplo. No capitalismo, nada melhora. É tudo para pior. O que não faz sentido, porque você pensa, bom, se a música continua sendo medíocre, as pessoas vão parar de ouvir música. Não, porque a indústria já está doutrinando esse público a gostar do pouco. Eu fiz um vídeo da Addison Rae. Vão lá ver os comentários. Vocês vão entender do que eu tô falando. Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Ou se acostumar com qualquer coisa, ou partir para música antiga.
a gente não vai ter muita escapatória.